Muito bem, boa noite, bem-vindas, bem-vindos à nossa jornada do credenciamento, nosso encontro aqui hoje para esclarecendo um pouco mais sobre a ICF, sobre essa jornada, sobre as diferentes, né, as opções, os diferentes tipos, essas mudanças que tiveram agora recentemente da nossa sopa de letrinhas, né, para nível 1, nível 2, e enfim, para estar conhecendo vocês também um pouquinho aqui pelo chat. Então, dúvidas, interesses, assuntos, temas que sejam relacionados, ou vocês anotem e guardem com vocês até o final, que a gente vai ter um tempo para isso, ou já vão colocando no chat, que aí a Ana e a Cândida vão dando uma curadoria aí para a gente, tá bom? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho do nosso objetivo aqui hoje, e aí eu vou tomar licença de apresentar aqui. Então, nosso objetivo hoje é isso, é trazer a informação, né, falar sobre o ACC, PCC, criar essa consciência do valor do credenciamento, né, e ver os valores, a importância, né, do credenciamento, favorecer o networking, conhecer pessoas novas, trocar experiências sobre esse processo, sobre essa jornada, os benefícios, né, de ser a ICF e fazer o credenciamento, e convidar mais coaches para se associarem à ICF, que é aí um dos temas do nosso convite com relação ao cupom, né, de desconto aí para novos associados, né, que isso a gente vai estar falando mais para o final da apresentação, como que isso vai funcionar, tá bom? Então, eu queria, para explicar um pouquinho quem somos, convidar a Cândida, que está aí, nossa presidente da ICF Brasil. Obrigada, Cândida. Boa noite, obrigada, Ilana. Boa noite a todo mundo. Gente, é um super prazer estar aqui hoje e falando sobre credenciamento, porque de verdade, desde que eu me tornei coach, eu entendi que o que seria um diferencial, que essa credencial da ICF, ela pode ser ela é um importante diferencial competitivo para a gente como coach, né? Então a gente fala muito hoje sobre banalização do coaching, hoje todo mundo é coach, né? E a gente, como é que a gente ajuda as pessoas, o mercado, a separar o joio do trigo? E essa credencial, ela é uma importante ferramenta para isso, porque quem obter, né, tem uma credencial, mais para frente a Ilana vai dar detalhes, mas assim, é uma comprovação de que essa pessoa se dedicou muito à arte do coaching, né? Ela se dedicou muito estudando, atendendo clientes. A gente tem que comprovar, para ter uma credencial SF, você tem que comprovar uma série de coisas, que você fez mentoria, que você fez uma prova teórica, uma prova prática. Então, assim, é um jeito de ajudar o mercado a balizar, né, o coaching sério, né? Fora que tem também a adesão a um código de ética, que é o nosso coração, né? Um dos grandes diferenciais aí da ICF. Então, eu encho a boca mesmo para falar, e eu não encho a boca para falar porque eu estou presidente da ICF. Na verdade, eu só estou presidente da ICF justamente porque a ICF entrega tudo isso, porque eu vi esse potencial na ICF, então me ilumina quando eu falo desse diferencial e poder falar isso para todo mundo, para pessoas aqui hoje, muita gente de fora da ICF. Então, isso, obrigada, Ilana. Então, eu vou ler para vocês a nossa missão e visão, que era uma coisa que eu passava batido antes, mas eu falo, não, agora eu vou ler, porque acho que acaba, é aqui que a gente começa a ver se vocês estão conectados com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores. É importante essa conexão. Então, a International Coaching Federation existe para liderar o avanço global da arte, ciência e prática do coaching profissional. A nossa visão é de que o coaching é parte integral de uma sociedade próspera, porque o coaching transforma vidas. E aqui os nossos valores, né? Então, os nossos valores de respeito, de integridade, de colaboração e de excelência. Quando vocês se aproximarem da ICF, vocês vão perceber em todos os pontos de contato que esses valores permeiam todas as nossas atividades, iniciativas. Pode ir.
E aqui o que fazemos, né? Então, a ICF Global, a ICF, ela é uma organização global, líder no avanço da profissão do coaching, e ela é pioneira no desenvolvimento de padrões globais. Então, o que são esses padrões globais? Primeiro, a gente tem, a Ilana vai contar depois, mais sobre o código de ética e as competências. Então, a ICF criou um código de ética que os coaches todos aderem, né? E a gente também recomenda que esses coaches enviem para os seus clientes. E as competências essenciais, né? Para entender o que o coaching está entregando, de uma certa forma, padronizar o que é que se espera de que o coaching entregue. A gente também é a única credenciadora independente a maior credenciadora independente de coaching no mundo. O que significa isso? Significa que nós não somos uma escola de coaching, né? Nós somos uma credenciadora, a gente coloca um selo, é como se a gente colocasse um selinho ali, um ISO, em alguns coaches, né, que passaram por aqueles rigorosos padrões que a gente requisita, e algumas escolas também. Então, a gente acredita cursos de coaching e credencia coaches, tá? Então, nós não somos uma escola. A gente também proporciona educação continuada, então é uma comunidade muito forte. Hoje nós somos mais de 50 mil associados no mundo. Essa é uma comunidade global que fortalece a questão do network, do desenvolvimento com atividades, né? Se vocês começarem a perceber, alguns já podem ter participado. A gente tem aqui eventos que dão crédito em educação continuada, que isso comprova, né? Porque não basta você só tirar sua credencial. A cada 3 anos você tem que comprovar que você se atualizou, né? Então, esses créditos ajudam você nessa comprovação de atualização. Enfim, é isso que a gente faz, é isso que nós somos. Se eu perdi alguma coisa aí, pode entrar, Ana e Ilana, tá? Ilana? Eu ou Ilana? Ilana, eu vou de código de ética também. Então, esse código de ética que eu comentei, e que depois a gente poderia até colocar aqui no chat, se alguém conseguir se antecipar, e a Ana, a Camila, às vezes alguém consegue colocar, um link para o nosso código de ética. É muito interessante conhecê-lo, porque ele baliza não só a nossa instituição, mas ele acaba servindo para algumas outras organizações, porque é um benchmark importante, é um documento muito... que foi cuidadosamente produzido e que as pessoas, como eu falei, a gente recomenda que você entregue isso, um código de ética, para falar, eu aderi a esse código de ética, e na proposta para o cliente a gente entrega isso, ele é revisado a cada 5 anos, então é um material atualizado. Que mais? E a gente tem também a questão do código de ética, deixa eu ver só uma coisa, profissional do ICF, ir além dos padrões, ser capaz de tomar decisões com base em valores e princípios. Eu quis dizer que eu falo do código de ética, mas é porque a gente também aqui no Brasil, na nossa estrutura, a gente tem um comitê de ética, então a ética é uma coisa muito forte para a gente tem um comitê de ética, e na ICF Global também tem um órgão que cuida das questões éticas, então ética é um ponto muito importante para a ICF. Ah lá, o Alceu já fez a propaganda aqui no chat que eu vi. É isso, gente, obrigada. Sou eu ainda, Ilana? Ilana, vamos lá. Vamos lá. Então, como que a ICF está organizada? Né? A ICF, como a Cândida falou, ela é global, ela está, né, em 160 países, e aí ela está dividida nessas famílias. Né? Essas famílias, nós aqui somos da Professional Coach, né, da corzinha azul. Então, aqui estamos nós. E agora, quando a gente fala, por exemplo, das escolas, que quando a gente fala que a ICF ela acredita escolas, entra aqui no Coach Training. Quando a gente fala das credenciais, né, do ACC, PCC, MCC, a gente está aqui no Credentials and Standards, que é uma outra família. Né? Então, por que a gente diferencia isso? É porque as pessoas às vezes chegam para a gente e falam assim, mas eu estou tendo uma dificuldade aqui, assado, a gente ajuda a orientar, mas não é a nossa família, a gente encaminha. Então, vocês vão ver, mesmo no site da ICF Global, são em lugares diferentes, porque estão em famílias diferentes. Então, essa informação é importante ter, né? Então, a ICF ela tem um instituto de liderança, né, que é uma família recente, que ela é focada em desenvolvimento, né, em criação pensando na liderança. Ela tem a Fundação ICF, que trabalha com trabalhos voluntários não para ONGs, enfim, para arrecadação,
de fundos. É muito interessante olhar e ver que projetos que a ICF Foundation tem. Aqui no Brasil, a gente tem o Ignite, que é um projeto da ICF Foundation, que trabalhamos voluntariamente com ONGs. Então, a gente faz coaching para líderes de ONGs. Tá? Coaching Organizations é a família que faz essa ponte com as empresas, as organizações e todo esse papel de fortalecimento, né, do que é um coaching e da importância das credenciais e dos standards para o coaching. Tá? Entrando aqui nas competências, a ICF, elas foram revisitadas nos últimos 2 anos e elas foram adequadas. Então, esse que é interessante. De tempos em tempos, a ICF para e se revisita, se revê para estar sempre atualizada, para estar pegando todos os inputs, porque a gente está falando de uma instituição mundial, então toda a questão cultural, para ir conseguindo evoluir e adequar a todos os seus públicos. E as competências da ICF, elas estão divididas nesses 4 grandes temas e nesses 8 tópicos, né? E é em cima dessas competências que todo o processo de avaliação para o credenciamento é embasado, né? Então, a importância de conhecer as competências, a importância de treinar, ter mentoria, estudar, fazer grupos de estudos e fazer trocas, trios de prática com esse olhar para receber feedback. Tudo isso faz com o quê? Qual que é o grande objetivo no final? É que a gente possa ter algum nível de parâmetro, né? O que a gente brinca que são os guardrails, né? Por onde que o coach de excelência, como a ICF enxerga, transita, né? Então, esses são nossos grandes guardrails aí em termos de o que é esperado de um coach, de uma sessão de coaching de qualidade, né? Entrando aqui um pouquinho no, onde estamos, quem somos, presença no mundo, então, mais de 68 países, estamos aí no mundo 48 mil membros, mais de 25 mil ACCs, mais de 20 mil PCCs e mais de 1.800 MCCs. Aqui no Brasil, esse número é de setembro, né, dos números fechados de setembro, estamos com 438 membros, mais da metade já somos credenciados, parabéns aí todo o trabalho desses últimos anos focando nisso, nesse objetivo, e estamos realmente com os números bem bonitos aí, vamos para 100% dos associados credenciados, né? Eu acho que é esse que é o grande objetivo aí. E somos uma única ICF, um país tão grande como o Brasil, territorialmente, né, com grandes diferenças, mas com um único objetivo, com o mesmo código de ética, as mesmas competências e lutando por um coaching de qualidade, reconhecido, que o mercado consiga ter uma maturidade para entender o que é esperado de um coach e para exigir isso dos coaches também quando for fazer uma contratação nesse sentido. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho quais são os benefícios de ser associado, né? Porque eu falo assim, mas por que eu preciso ser associado, né? Eu posso fazer todo o processo de credenciamento sem ser associado? Pode, realmente, mas é mais solitário e, aqui a gente vai ter todos os benefícios de ser associado além, do credenciamento. Então, nós temos um centro de pesquisa, que mais de 2.500 estudos. Então, se você está querendo fazer algum trabalho de pesquisa, algum trabalho mais para apresentar para um cliente, então tem todo um banco de dados para isso nesse sentido. Networking, como a gente estava falando, não só em outros países, como
a gente tem aqui pessoas de Portugal, né, temos agora todo o trabalho da Latam, que está começando a interagir bastante com o Brasil também, então tem toda essa possibilidade de networking internacional, para a gente não ficar só na língua inglesa, né? Tem aí outras possibilidades. Tem todo esse programa que a gente faz ao longo do ano todo de preparação para credenciamento, descontos e benefícios, em cursos, enfim, né? Saúde, aí tem outros benefícios aí não relacionados diretamente ao coaching em si. Nós temos, então, as comunidades de prática, que tem essa oportunidade de trocas, aprofundamento entre associados né, e se vocês têm temas de interesse em comum, é totalmente autônomo, autodirigido, também pode se juntar e formar um grupo de estudo sobre um tema específico. Então, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa para essa nossa profissão muito solitária, né? O Peer Coaching é um programa que você tem a oportunidade de fazer um processo de coaching e receber um processo de coaching. E isso que é muito interessante, porque além das horas contarem como horas pagas né, para somar as horas para o credenciamento, você recebe um processo de coaching, que é muito raro a gente hoje em dia, né? Conseguir parar um tempo para parar e ser o cliente no processo de coaching, viver esse processo, né? Também. Então, essa é uma oportunidade muito interessante. Eu só vou fazer uma observação, na apresentação está aqui, saiba mais aqui, que essa apresentação tem uns hiperlinks que essa apresentação ela foi baseada no onboarding. Então, quando um novo associado entra, ele recebe essa apresentação, que aí todos esses links vão dar para mais detalhes sobre cada um desses programas, tá bom? Então, quem tiver interesse, curiosidade, se associe, que daí você vai conseguir entrar. Eu vou fazendo meu jabazinho aqui de propaganda. Tem também no site da Global uma página que é relativamente nova também, que vai contando histórias de clientes que passaram pelo processo de coaches com coaches da ICF, como que foi esse daí, que você também pode estar usando isso né, como uma forma de estar propagando o que é um ótimo coaching. Uma coisa que eu particularmente sou apaixonada, e quando eu posso, eu passo horas, é no Learning Portal, que é é uma biblioteca infinita de webinários, cursos, comunidades de prática, trocas, em vários e vários temas, todos os temas possíveis, todas as linhas de coaching possíveis, mas é exclusivo associado. Então, está aí um benefício que, para mim, vale já muito. Nós temos diversos eventos, muitos eventos estão abertos. Então, por exemplo, o ICW é um evento aberto à comunidade, mas nós temos vários eventos que são exclusivos para associados. Nós temos webinários gratuitos para associados e pagos para não associados. Nós temos essa questão sobre marketing digital, sobre como abrir empresas, enfim, né? Temos aí as demandas conforme os associados vão pedindo. As demandas a gente vai se organizando e fazendo esses webinários, né? E, de novo, a questão do Latam, que agora a gente tem uma vez por mês, com tradução para português, né? Que eu acho que é uma inclusão aí bem legal do Brasil no Latam. Quando eu estava falando, né, a ICF Foundation visa ampliar e acelerar a mudança no sistema social por meio do coaching. Como que a gente faz isso aqui no Brasil? São projetos pelo Ignite, que os coaches têm que ser credenciados, podem ser ACC ou PCC, mas têm que ser credenciados, e a gente faz coaching pro bono com lideranças de ONGs, né? Então, a ONG é
avaliada, né, se vê o impacto dela, enfim, e a ONG, se vocês até, isso é uma dica aqui, se vocês conhecerem ONGs que vocês acham que se beneficiariam, entrem em contato com a SF, que indiquem essas ONGs, dê um contato, porque isso o pessoal de social sempre está procurando, né? Então, enfim, né, um paralelo. Hoje em dia, eu particularmente estou fazendo parte do Ignite num projeto com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que é no Brasil todo. Então, tá bem bonito o negócio. São, acho que mais de 20 líderes que estão passando pelo processo de coaching. Então, essa é uma oportunidade só para associados e que sejam credenciados, né? Então, vamos lá, o assunto de hoje à noite. Pessoal, Ana, Cândida, só vão me avisando se tem alguma... Eu não vejo nada aqui, né? Só estou vendo a minha apresentação. Então, se tiver algum no chat, alguma dúvida urgente, alguma coisa, vocês me falam, tá? Sim, estou acompanhando, Lana. Fica tranquila. Então, vamos lá. Credenciamento. Então, em 2020, foi feito um estudo global muito extenso e profundo, que está no site da Global, né, o summary dele, falando sobre, enfim, vários temas. A gente aqui pincelou a questão da importância do credenciamento. Eu tomei a liberdade aqui de traduzir uma parte, mas é importante mostrar, assim, que nós somos, na América Latina, 16%, né, dos coachings enfim, que foi feito esse levantamento, quantas pessoas são coaches praticantes e quantos líderes, gerentes usam as ferramentas de coaching no seu trabalho, né? Então, nós somos 16% na América Latina no mundo, né? Então, só uma curiosidade. Outra curiosidade é que dessas pessoas que usam ou, né, que são clientes de coaching, tanto individualmente como empresas, a mudança que foi de 2015 para 2019, na questão de concordam fortemente de que é importante, que esperam que seus coaches sejam certificados, né? Então, isso a gente vê uma maturidade aí do mercado entendendo o diferencial que é o coach ser certificado, credenciado, né? Então, se vocês depois tiverem mais curiosidades, quiserem ver mais sobre o estudo, é no site da Global. Bom, tem uma parte que Cândida, não tenho certeza, mas tem uma parte que é paga, né? Que é o estudo mais completo, é paga, e tem um resumo que é gratuito, é isso? Alguns estudos são disponíveis somente para associados. Não me lembro se nesse caso ele estava disponível para todo mundo. Tá bom. Então, vamos lá, o credenciamento. Como que é, quais são, né, os pilares, vamos dizer assim, do credenciamento? O primeiro é a educação, para entender, vai ser avaliado, vai ser entendido onde foi feita a sua formação, que tipo de escola, e a gente vai entrar depois exatamente quais são esses tipos de escola, quais os tipos, né? Mas o grande resumo é, a educação é importante. Você tem que ter X horas de educação para CC, X mais Y horas para PCC, específica em coaching e alinhada, né, com as competências essenciais da SF, com o código de ética, né? Isso tudo, todas essas informações você encontra no site da SF, tá? Você tem que ter, além da educação, você tem que ter uma experiência, né? Você tem que atuar como coach, você já tem que ter atuado como coach. E essas horas de atuação, elas começam sempre a contar a partir de quando você começou a sua formação, né? Então, é sempre importante estar aí fazendo um arquivo né, do nome do cliente, quantas horas, que tipo de coach que foi, se foi pago, se foi pro bono, né, quantas horas. A questão não é quantas sessões, porque tem sessões que são de meia hora. Então, se foi meia hora, são quantas horas
de atendimento, né? Então, essas são algumas dicas que a gente vai dando aí no processo de credenciamento. A questão da mentoria, né, que é obrigatória também, você fazer mentoria para poder ter o processo, fazer, né, a sua aplicação para credencial, e essa mentoria tem que ser com um coaching que seja experiente, por exemplo, se você vai fazer ACC, ele tem que ser um ACC que já tenha renovado pelo menos 3 anos seu ACC, ou ser PCC, porque daí ele já tem uma experiência que pode fazer a mentoria em si. Né? E tem uma avaliação de desempenho, na verdade, tem uma avaliação de desempenho que é a gravação, né? A tão famosa gravação que você precisa fazer, que vai ser avaliada de acordo com as competências da ICF, que tem todos os indicadores e parâmetros, que é um avaliador, enfim, independente, né? Independente da sua escola, independente de onde você está, para fazer essa avaliação. E o exame, né? Que agora é um exame online, mais ou menos umas 2 horas e meia de prova, que vai estar avaliando praticamente estudos de caso, como que você se posiciona, como você se coloca como coach. Bom? E aí vocês podem perguntar assim, mas que pé que estou, como que eu faço, onde que eu estou, onde que eu entro, né? Então, tem no site da Global, você tem como aplicar, que vai dar todos esses passos, como aplicar, o que precisa, né? Ele vai te orientando. Ou se você já sabe, não, eu já tenho as horas de estudo, eu já tenho as horas de atendimento, eu já fiz as mentorias, você vai fazer uma pesquisa do caminho da credencial que vai te dar uma dica de que se você já está pronto para CC, se você já está pronto para PCC, se é por portfólio, se é por nível 1, nível 2, né? Isso vai te dando essa orientação pelo próprio site da ICF, tá? Então, vamos lá. Agora vamos entrar na nossa sopa de letrinha, vamos entrar no que é tudo isso, né? Então, ACC, né? Então, o caminho ACC, ele... Aqui a gente... Não sei, vocês conseguem... Deixa eu só ver aqui se eu... Aqui, vocês conseguem ver meu mouse agora? Sim, tá. Então, assim, como a gente pode ver, tem 3 caminhos, né? O caminho nível 1, nível 2, caminho ACTP, o outro caminho é o ACSPH e o outro caminho é o portfólio. Então, o que acontece? O ACTP e o ACSPH, é a nossa sopa de letrinha, elas foram substituídas por nível 1 e nível 2. Mas todos os cursos que foram feitos até hoje, que estão, né, todas as escolas, elas estão se adequando a nível 1 e nível 2, mas todos os certificados que já foram dados em ACTP e em ACSPH vão continuar valendo sempre. Então, aqui, por que a gente juntou nível 1, nível 2 com a CTP e por que a gente juntou a CTSH, né? O caminho CTSH? Porque é assim que ele vai ser, o seu diploma vai ser interpretado pela Global para fazer a sua validação para a sua certificação, tá bom? Então, se lá no seu diploma está escrito a CTP, maravilha. Se está escrito a CTSH, é o outro caminho que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Quando você está no caminho ACTP, ou nível 1, nível 2, que é esse novo caminho que as escolas já estão se adequando para seguir, você precisa ter terminado o programa de treinamento, né, que é o nível 1 e nível 2, que já vai ter a quantidade mínima de horas que são necessárias, então o curso já está pré-aprovado para isso. E aí, o que você vai precisar? Um mínimo de 100 horas, sendo 75 horas pagas, já tem de experiência em coaching, em pelo menos 8 clientes, desde que você começou a educação, né? Desde que você começou a sua formação. Então, não adianta você fazer a formação agora em setembro e pegar a log de clientes do começo do ano, tá? Então, essas dicas também são importantes.
e ter pelo menos 25 dessas horas nos últimos 18 meses. Então, eu entendo as pessoas que, né, fizeram a primeira formação há 10 anos atrás, e aí tudo bem, tem 100 horas, mas nos últimos 18 meses não atenderam, tem que atender pelo menos 25 dessas horas, tá bom? E aí depois fazer a prova, que é esse novo exame de credenciamento da ICF, que é essa prova online de múltipla escolha de estudos de caso. E aí a taxa para membros que aí já começa um dos diferenciais de você ser associado à ICF ou não, é que para membros é $175 e para não membros é 325. Uma observação também, essa lâmina ela foi traduzida direto da Global, do site da Global, pelo Google Tradutor. Então, o application ficou aplicativo, tá? Então, o application é o ato de você aplicar para a credencial ou é a pessoa que está fazendo a aplicação para a credencial. Então, só corrigindo aí a tradução. Muito bem. Então, qual que é agora o próximo caminho? O próximo caminho é via os cursos que eram nominados ACT-SH, tá? Que aí você tem que ter pelo menos 60 horas de formação específica. Aqui também, para treinadores através do programa, não. Específica para coaches, tá? De programas ACT-SH, que ela vai estar lá no seu diplominha. Então, você que fez cursos de coach, não tem certeza o que é, você sempre olha lá que as escolas colocam, se é ACSPH, se é ACTP, ou se não é nada, aí você vai fazer pelo outro caminho, que é o caminho de portfólio, tá? Então, tem que ter 60 horas de formação, aqui, qual que é a diferença do outro caminho? Que aqui você tem que fazer as 10 horas de mentoria, que lá no nível 1, nível 2 e ACTP já estão inclusos no curso essas mentorias, que são pelo menos 3 individuais. 3 horas individuais e 7 horas podem ser em grupo de até 10 pessoas, tá bom? Então, isso é importante ver essa que é uma grande diferença entre esses caminhos. Então, tem que já ter feito essas mentorias. Que mais? E quem que pode ser esse mentor? Como eu falei, esse mentor ele pode ser um mentor experiente do nível que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer PCC, ele pode ser PCC, só que ele já tem que ter renovado a credencial dele. Ser experiente, né? Enfim. Ciclo completo da credencial através da renovação. Muito bem. No ACC, não. Pode ser um PCC que acabou de fazer, mas ele tem experiência como mentor, pode fazer também. Tá? Aqui tem que ter 100 horas de novo de atendimento, a mesma coisa vale pelo tempo, 25 dessas horas pagas, nesses últimos 18 meses. E aqui tem a questão da transcrição, do envio dos áudios, né? Para o ACC é uma gravação apenas, você tem que mandar uma transcrição por escrito, o áudio, e aí vai ser avaliado por critérios ACC. E aí, depois de ser aprovada a sua gravação, você recebe um link para fazer a prova do novo exame de credenciamento. Aqui, a taxa é para associamentos $375 e 525 para não membro. Por que é mais cara? Porque tem toda essa questão da avaliação de desempenho, que é a gravação que você manda que vai ser avaliada, tá bom? E aí, o terceiro caminho, que é o caminho de portfólio, é um caminho que dá um pouco mais de trabalho, mas ele é viável. Então, se você fez cursos de coaching que não tem o selinho ACTP, nem a CSPH, dá para fazer. Tá? Ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele funciona também, que são 60 horas de educação, aí a mesma coisa do ACSPH, a única coisa é que você tem que mandar comprovante do seu, mandar a sua quando
você faz o curso, apostila. Certificado. Certificado. Não certificado. Você tem que mandar apostila para O conteúdo que é dado para a escola, daí se é uma apostila, se é um PDF, se é todo o conteúdo para a ICF saber qual que é o que né, essa escola formou, né? Qual o conteúdo que ela passou. Obrigada, Ana. Além do ataque de tosse, ainda me deu branco. É isso aí. É isso, é para não só o certificado, mas o conteúdo mesmo, para entender que se está alinhado com as competências da ICF para, né, poder receber. E o resto é tudo igual. E aí o valor também é 475 e 625 dólares. Tá bom? Esse é o ACC. Muito bem. Vamos lá. PCC. PCC é o mesmo, são os mesmos três caminhos. O nível, qual que é a diferença? Que nível 1 é só para a ACC, porque tem menos horas do curso, né? Mas o nível 2 e a CTP, você tem que ter, já tem a quantidade mínima de horas que a gente vai ver no nível 1 aqui. A grande diferença é que você tem que ter um mínimo de 500 horas de atendimento, sendo 450 pagas, e pelo menos 50 dessas nos últimos 18 meses. E que essas 500 horas contam a partir de quando você começou a sua formação, tá bom? E fazer o exame online do exame de credenciamento. E aí aqui membros da ICF é 375 dólares e não membros 225. E aí, nível 1, caminho que é, né, o antigo ACT-SH, você tem que fazer ter tido pelo menos 125 horas de formação específica em coaching, ter mesmo as 500 horas, 450 pagas, né, nos últimos 18 meses, 50 dessas horas, e aqui também, 10 horas de coaching, por no mínimo 3 meses, e ser por um coach do nível PCC ou MCC, tá? E 3 delas serem individuais. Fazer a avaliação de desempenho, aqui a diferença aqui são 2 gravações de áudio e as devidas transcrições, para serem avaliadas pelo critério PCC. Então, quando você é avaliado nas gravações, quando você está aplicando a CC, é um critério, PCC é outro critério, tá? E daí, depois, passando nas gravações, sendo aprovado nas gravações, você vai para o exame de credenciamento. E aqui, membros da ICF é 650 dólares e não membros 800 dólares. E o caminho de portfólio também é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito que no nível 1 e no ACSTH, com a diferença que você tem que trazer todo o seu comprovante dos seus estudos de 125 horas focados em coaching, com código de ética, com as competências que são parâmetro para a ICF, tá? E aqui conta também as famosas CCUs, que são as educações continuadas, que o próprio site da ICF oferece. Então, isso conta também quando você for fazer, se você for fazer via portfólio, tá? E as mesmas 500 horas, 10 horas de coaching, mentoria em coaching, 3 individual, e aí a mesma coisa. A diferença aqui que também é mais caro, que é 750 dólares ou 900 para não membros, tá? Então, assim, resumindo, não é tão complicado, as coisas elas funcionam basicamente com esses critérios. A diferença é que quando você faz um curso nível 2, aqui no PCC, você não precisa fazer a mentoria, nem a avaliação, mandar a avaliação da gravação, porque isso já foi feito no próprio curso, tá? Aqui é um resuminho dos valores, mas tá tudo no site também, tá bom? E vamos lá, agora, perguntas, dúvidas, eu vou parar aqui.
algumas dúvidas aqui. Eu vou começar. A Adriana perguntou sobre a etapa da experiência, se precisa ter todas recentes ou pode completar carga horária com atendimento antigos. Eu acho que isso tudo já comentou, né, Ilana? Sim, que os atendimentos podem ser antigos desde que a sua primeira formação foi antiga também. Porque ela tem que valer, os atendimentos contam desde quando você começou a sua formação. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu tenho 2 formações, eu fiz a minha primeira formação em 2010. E aí eu comecei a contar que é uma escola que é a CTPSH, a sopa de letrinha, a CSTH, e que então eu precisava da gravação, mas eu pude contar desde aquela época a minha, por mais que eu tenha feito uma segunda formação em 2017. O que mais? A Andréia pergunta se os requisitos são avaliados antes do pagamento. Não. Você paga, aí você recebe você pode... O que tem antes do pagamento você pode ir logando todos os pré-requisitos, né? Então, por exemplo, os seus diplomas, o log né, dos atendimentos, todas essas coisas você pode ir já abrindo o seu processo. Mas para mandar a gravação e depois para fazer a prova, você já tem que ter pago. E aí, o que acontece? Se você não passar, aí tem que pagar de novo. Assim, até para saber se a Andréia respondeu a pergunta, a Adriana também ficou ok com a resposta. Ana, acho que você pulou a do Rodrigo, se a prova é em inglês. Ah, sim, pulei do Rodrigo, se a prova é em inglês. Obrigada, Cândida. A prova, ela tem, acho que como é uma prova que foi refeita agora, recentemente, ela tem, acho que 5 línguas, né? Inglês, francês, espanhol, e eu acho que português de Portugal. Não, eu acho que não tem português ainda, mas tem espanhol, francês, inglês, alemão. Mas a gente, né, tá em processo de tradução. Eu acho que a tradução é tipo a tradução do Google, né, Ilana? Pelo menos quando eu fiz na minha prova, ela era em inglês com a tradução do Google. Então, eu tive alguns desafios aí. Eu sei que agora, né, melhorou bastante essa tradução automática. Eu lembrei que tem um que eles chamam de ajudante, né? Na tradução, você pode, eu acho que é isso, é o tradutor do Google, e aí você tem um tempo maior, porque daí você pode olhar em dicionário, enfim, e ver essa questão das palavras que você não entender. Então, quem não é da própria língua tem um tempo maior de prova. O Francisco colocou atualizar as taxas. Não sei se é uma pergunta, Francisco, ou tu está compartilhando que as taxas não estão atualizadas, isso? Não, já estão atualizados, agora ela colocou. Ah, tá bom. Tá. Tá bom. A Gabriela, ela diga. Não. A Gabriela está perguntando se existe associação e credenciamento. Para eu verificar meu entendimento, existe a associação e o credenciamento, isso? Qual o valor da associação e uma independe da outra? Sim, são 2 coisas diferentes. Associação é quando você entra na comunidade ICF, que aí tem todos os eventos, os benefícios, né? E, enfim, tudo que a gente, né, que a Cândida foi falando também no começo, você adere ao código de ética, então isso é você ser associado a ICF. Credenciado é uma opção que você faz dentro da sua associação, ou não, você não precisa também ser associado para ser credenciado, que é esse selo de qualidade de comprovação de estudos e que você segue os parâmetros da ICF em termos de coaching. Deu para entender? E os valores?
Posso só entrar aqui com uma coisinha da credencial, que eu acho que ficou faltando a gente colocar, que é um badge, né? Hoje a gente tem um selo, então quem tira a sua credencial, você ganha, é normal, está sendo muito utilizado isso, você ganha um selinho ali, que a pessoa, você coloca no seu corpo do e-mail, né? E aí o seu cliente pode clicar nesse selinho e verificar que você é tudo aquilo que você está falando mesmo. Então, acho que esse é um importante diferencial, aí não é só você receber o seu certificado, colocar lá no LinkedIn, falar que você é ACC, você coloca esse badge no seu e-mail e ele pode ser verificado, tá? Até porque a credencial ela tem validade, né? Ela tem validade de 3 anos. Então, se passa os 3 anos, tu não é mais credenciado se tu não faz a renovação. Então, de 3 em 3 anos, tu precisa renovar a tua credencial, né? E sobre os valores, né? Então, hoje, para a associação, é $245 para ser associado. E para fazer o credenciamento é conforme a tabela ali que a Ilana compartilhou conosco, né? E existe sim diferença. Se tu é associado, o valor do credenciamento ele é diferente. Normalmente é uns $150 a diferença entre eu ser associado e não associado com relação ao credenciamento, ok? Essa taxa ela é anual, os $245. O que mais? Renovação, a Matilde está perguntando. A renovação da associação é que nem a Ana. Então, são 2 renovações. A renovação da credencial, então, eu tinha entendido como credencial. A renovação da credencial ela é a cada 3 anos e você tem que comprovar educação continuada ao longo desses 3 anos. Tanto em o que eles chamam de core competencies, que são as competências mesmo da ICF, como em temas outros de interesse do mundo do coach, e especificamente em código de ética. Então, você tem lá, se eu não me engano, são 3 horas que você tem que fazer a cada 3 anos de cursos de renovação em código de ética, e as outras horas ao longo dos 3 anos. É por isso que quando, por exemplo, tem os webinários que vão entregar essas CCUs, esses comprovantes, né, de estudo, vamos dizer assim, com um certificado, aí você também já vai levando lá na sua pastinha para ir comprovando quando você for renovar depois de 3 anos que você continuou se atualizando, se estudando e, né, se mantendo ativo no. Mas essa renovação ela é paga novamente na mesma taxa? Não na mesma taxa do credenciamento, ela é menor. Eu estava até entrando aqui no site para ver, porque eu fiz, quando eu renovei a CC lá atrás, eu paguei essa taxa de renovação só para ter uma ideia, porque essa taxa de renovação acho que não está aparecendo ali no site, né? Eu até renovei agora, mas eu não lembro quanto eu paguei, mas eu posso dar uma olhadinha. Eu renovei depois fuça lá no teu histórico, a minha credencial. Depois eu dou uma olhadinha. E a gente passa para você. O Roberto está perguntando se pode ser associado sem ter o credenciamento. Sim. Essa eu posso responder, né? Sim. Tanto que se vocês virem o nosso número, né? Nós temos muito mais associados do que credenciados, né? Associados credenciados. E normalmente é o caminho para quem está ou iniciando ou está querendo, né, ter mais network com coaches. É primeiro buscar associação, buscar essa rede de contato, network, mais conhecimento, mais contato com palestras, com coaches de referência, para daí poder ter mais autoridade, buscar o credenciamento. Então, a jornada normalmente é essa, né? A associação, tu faz parte, né, dos membros de coaches, para daí depois poder estar buscando a jornada de credenciamento. Então, sim, pode ser associado sem ter o credenciamento. A Edneuza, eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, né? O associado tem vários benefícios, inclusive desconto para fazer o credenciamento, sim, foi o que a gente comentou. Então, o desconto é normalmente $150 ali, entre ser associado e não, para fazer o credenciamento. Gabriela, tu quer fazer uma pergunta? Não sei se eu te respondi, talvez não tenha ficado claro.
Não, acho que sim. Eu entendi que são duas coisas, né? Associação é uma coisa e credenciamento é outra coisa. Eu só queria tirar uma dúvida bem específica que eu já tentei solucionar antes e não consegui. Em 2016, eu fiz o curso com o Leonardo Volk, que é uma CTP. E eu me lembro que algumas pessoas não passaram com o selinho e outras pessoas passaram. Na ocasião, eu acabei não fazendo o meu credenciamento e agora, em agosto, eu fui tentar fazer e estava em transição a página. Então, até acho que eu conversei, esqueci o nome dela, mas eu conversei aqui com a de Porto Alegre, e, enfim, queria só saber se esse curso quem fez esses cursos antigos, sei lá, 5 anos atrás, que eram credenciados, continua valendo. Falta só, então, comprovar o resto da experiência, é isso? Exatamente. Se teu curso, se teu certificado tem lá o ACTP, ele vale como formação ACTP, e tu vai lá no caminho ACTP para buscar o teu credenciamento, tá? Então, as letrinhas estão valendo, e o nível 1, nível 2, nível 3, eu acho que acho que não tem nenhuma formação ainda certificando com esse nova nomenclatura. Estamos em fase de transição, mas isso, né, não tem nem previsão e essas certificações vão se tá valendo, tá? Perfeito. E só para confirmar, então, o entendimento, hoje, para associar e credenciar, então, é os $245 da associação e o valor do credenciamento de acordo com o nível. Isso? Isso. Que nós vamos estar hoje dando um cupom de desconto, né? Eu quero que todos fiquem aí, né, para ganhar o cupom de desconto, que com esse cupom de desconto, a associação vai ter um custo de $150. Então, em vez de vocês pagarem $245 para se associar na ICF Global, é a taxa anual, vocês vão pagar $150, tá? Pessoal, então, esse desconto é exclusivo para quem estiver aqui nesse evento, né? Não dá para passar o link para fora, é para quem está aqui hoje, tá? Diga, Adriana. Já gostei dessa ideia. Agora, essa ideia do desconto é para a próxima renovação? Olha, nós estamos aí... Próximo ano? Tu sabe que essa é uma pergunta bastante recorrente, Adriana, e o que a gente tem dito é que a gente acredita que quanto mais a nossa comunidade for relevante, e aí quanto maior nós formos, mais autoridade a gente vai ter, inclusive, no mercado. Então, uma das principais estratégias da ICF é aumentar a sua base de dados, né? Aumentar a sua base de associados. Então, essa é uma primeira estratégia, e eu acho que todos os associados vão ganhar com essa relevância. Porque quando a gente fala que o Brasil tem 430 associados, né? As pessoas pensam que tamanho é o Brasil, né? A gente sabe que a gente é pequeno e que a gente tem aí, né, um potencial muito grande para crescer. Tem, inclusive, excelentes coaches que podem estar aqui conosco nessa jornada, né, do profissional, nessa relevância que a gente acredita que a ICF entrega para o mercado. Então, essa é a primeira estratégia da ICF, né, que a gente está aí pleiteando, tá? Mas minha dúvida não é essa não, tá? Eu só aproveitei porque a Cândida falou com desconto, eu falei assim, opa, então minha renovação do ano que vem, vou ficar até o final para ter meu desconto. Mas, brincadeiras à parte, minha dúvida, na verdade, gente, é assim, meu curso já tem bastante tempo e minha gravação também. A minha dúvida é, minha gravação antiga serve ou eu tenho de fazer nova gravação? Eu já tenho uma aula gravada, já tenho validação, meu mentor é Bob Guicha, vocês conhecem, já tenho tudo certinho desde um tempinho atrás. Mas, aí eu agora já estou na dúvida se eu entro para CC ou se eu vou para PCC logo de imediato. Isso pode? É uma outra pergunta. Se pode partir logo para o PCC, já pela carga horária que tem. E se a outra pergunta foi respondida, foi a quantidade de carga horária, se precisa ter tudo recente ou posso complementar com algumas antigas. Mas minha dúvida é, minha gravação antiga é válida? Assim, a gravação, ela vale, vai depender também da mentoria. Então, o que acontece, né? Tem toda essa questão você tem que fazer mentoria pelo menos ao longo de 3 meses, né? E eu acho que não tem prazo de validade da gravação, se a gravação estiver boa, porque você não manda data. Eu já não tenho manda data na tudo gravação. há um tempo, já tenho tudo organizado.
Só que fui postergando, e agora eu acho que eu vou encarar. Aí é essa minha dúvida, se eu preciso fazer tudo de novo. Não. Não, não. Se Beleza. você tem mentoria, se você tem os logs das horas, né? E pode ir direto para PCC. Eu fui direto para PCC. Beleza. Pode ir, se você tem as horas de estudo que são mais e as horas de atendimento que são mais também, tranquilo. Acho Tem que mais tinha mais. pergunta aí, acho que no chat tem mais perguntas, Tem gente. muitas perguntas. É, Eu estou vamos tentando bombardear selecionar isso. o que é mais genérico. Tem algumas que são mais específicas, né? A gente vai deixar um e-mail para vocês poderem estar fazendo essas perguntas mais específicas. Mas eu tenho uma que eu acho que é interessante, que como funciona o processo de renovação. Então, a partir de novembro, a renovação ela vai ser de 1 ano. Então, quem fizer a associação a partir do dia 1º de novembro, a associação ela vale até 30 de novembro do ano que vem. Então, 30 de novembro, você faz, né, vai entrar lá no site da Global, vai fazer uma renovação para te continuar tendo os benefícios, fazendo parte do site da Global. Então, a renovação, ela acontece assim, a partir do momento que tu em 1 ano, né, terminou a tua associação, tu vai lá e paga uma taxa, a mesma taxa para renovar. Então, é isso que funciona. E isso tudo no site da Global. Com relação à renovação do credenciamento, que eu acho que também essa é uma outra pergunta que tem aí, você não passa por todo esse processo de novo. Você tem só essas horas que você vai dando log de todos os seus comprovantes de CCUs. Quando você tem esse log completo, você paga e está renovado. Você não tem que fazer prova de novo, você não tem que mandar a gravação de novo, nem comprovar mais horas. Só se você sair de ACC para PCC, aí é outro processo, porque você está saindo de um nível para outro nível. Tá? Mas se é renovação no mesmo nível que você está, não tem toda essa questão. Tá bom? Toda a validação de materiais. Desculpa. Não, que toda a validação dos materiais por portfólio é feita online, tudo online. Você tem que escanear né, a página lá e fazendo e mandando os documentos, é tudo online. Tá? Desculpa, Ana. Não, tem uma pergunta do João Paulo, ele fez uma formação no curso do ACSTH, 2017, e agora está matriculado no ACTP. E gostaria de aplicar o credenciamento e o processo PCC pelo valor do ACTP, mas contando as horas desde o ACSTH. Eu acho que tu vai ter que concluir o ACTP, tá, João, para poder fazer a aplicação pelo ACTP, tá? Tu não vai conseguir, por que isso, né? O ACTP, ele tem a mentoria dentro da formação. Então, o caminho do ACTP, ele é direto. Tu manda o certificado do ACTP, tu faz a prova e tu já tem o teu PCC. Então, para ti, para o caminho do ACTP, tu vai ter que ter o certificado ACTP, tá? Então, tu vai ter que ter concluído o ACTP. Ana, tem uma da Andréa Licheri, perguntando se no site tem um material, referência para estudo para o exame. Né? Eu acho que a recomendação, estou furando aqui já respondendo, mas quando você vai passar, se você não tem, vai para o portfólio, o ACTP, você vai fazer a mentoria e esse mentor vai poder te orientar. Eu acho que é muito importante fazer as horas de mentoria, porque ele é que vai falar sobre o material para estudo, o que é? São as competências ICF, né? Eu não sei nem se tem lá no site, acho que tem traduzido isso, né? Esse material. Então, depois a gente pode até colocar aqui para as pessoas conhecerem o que são essas competências, mas um mentor vai poder passar por esse uma a uma com você, explicando o que significa cada uma delas, né? E quais são os marcadores para identificar se você se você foi bem nisso ou não. Expliquei? Eu até vou colocar um link, que eu estou olhando o site agora, tá? Uhum. Ele tem, inclusive, no site, perguntas frequentes sobre o exame. Então, tem algumas informações que vocês podem estar checando ali, tá? Então, eu vou colocar o link que vai dar acesso direto. É o mesmo site da Global, mas aqui está o link direto para vocês terem um pouco mais de ideia sobre
o exame, tem um pouco mais de informação ali, tá? E o site, né, elas já falaram, mas o site ele está em inglês, é só você colocar, né, o tradutor, clicar lá para o Google traduzir, e aí você vê toda a informação em português. Isso, aham. Nós temos um tempo ainda e talvez algumas perguntas ficaram, né, no meio, enfim, foram bastante. E como a gente está aí com bastante tempo, quem quiser levantar a mão, fazer a pergunta ao vivo, né, sinta-se à vontade para tirar dúvidas, tanto da ICF quanto do credenciamento. Alguém tem mais alguma dúvida que não foi respondida? Perdi um pouco da explicação. Desculpa aí, boa tarde a todos. Oi. Boa tarde. Pode falar outra, você quer que a outra fale? Eu vou pedir para você, quem quiser falar, poder levantar a mão no Reactions, né? Daí a gente consegue organizar, né, as falas sem problema nenhum. Mas, Ana Maria, vai lá que tu falou primeiro. Tá, ok. Eu perdi um pouco da explicação, tive um problema aqui no computador, mas, assim, eu quero saber se só a adesão eu posso fazer, a adesão para associado, ele já colocou ali que eu posso fazer pelo site. E daí, assim, o desconto, todos que estão aqui vão ser beneficiados com esse desconto, e eu posso fazer essa adesão até quando? Tem que ser hoje? Não, a adesão ela vai funcionar. Posso antecipar, Cândida? Pode falar, já acho que já tem que falar, já vamos avisar. Tá, como é que vai funcionar o cupom de desconto? Tá? Então, ele é um código que nós vamos estar passando para vocês, né? Esse código ele vai ter uma validade. Então, essa validade é do dia 1º de novembro ao dia 10 de novembro. Então, hoje vocês não vão conseguir utilizar o cupom de desconto, tá? Então, quando vocês pegarem esse cupom de desconto, do dia 1º/11 ao dia 10/11, vocês podem ir lá no site, eu vou colocar o link aqui, que é o link onde vocês vão estar buscando a associação, e vai ter um campo lá, cupom de desconto, onde vocês aplicam, e quando vocês aplicarem, vai aparecer o valor de $150, né? Mas esse cupom tem a validade só quando vocês aplicarem ele do dia 1º/11 ao dia 10/11. Tá, Ana Maria? Então, sim, tem uma validade de 10 dias. Nesse período, vocês conseguem aplicar o desconto, tá bom? Okay, Essa associação, ela é a taxa anual, e essa associação vocês vão estar como associados até dia 30 de novembro de 2023. Certo. E aí a gente quer, claro, que vocês continuem conosco e façam a renovação, mas ela tem validade de 12 meses. Certo. E daí esse link, esse desconto você vai mandar pelo e-mail ou é automático? Pelo nosso e-mail ou automático? Nós vamos mandar por e-mail a gravação, vamos mandar essa apresentação, e vamos mandar também um passo a passo como vocês podem se associar, tá bom? Ok, obrigada. Tá bom. Vai lá, João Paulo. Como a minha dúvida é muito específica, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, eu aguardo até o final, tá? Mas era muito ligado lá a questão do PCC e as taxas, mas enfim, fiquem à vontade. Mas acho que todo mundo... Pode falar. Pode. É o seguinte, eu entendi a diferença, tá, dos tipos específicos, e aí minha pergunta muito diretamente eu posso aplicar, para eu aplicar via ACTP, eu tenho que ter concluído o ciclo inteiro da formação ACTP, porque senão eu utilizaria a mentoria do ACTP, ou conversaria diretamente com a instituição, para ver se eles conseguem fazer por lá também, porque a diferença é uma diferença razoável, né, de $375 para 650, então esse é o interesse de aproveitar o ACTP, né? Para te aplicar o PCC pelo ACTP, tu vai precisar do certificado. Tá. Ok, tá bom. Tu vai precisar subir o certificado, né? Tu vai precisar escanear e subir o certificado ACTP com o teu nomezinho lá e a sigla, né? Então tá bom. E aí eu acho que a formação só vai te dar o certificado depois que tu concluir. Tá. Ok, obrigado. Tá bom.
E tem a questão de ver quantas horas é esse curso, né? Porque tem que ter 125 horas para Tem, ser presencial. o número eu tenho, porque tem a formação 2017, depois 18, 19, vai ultrapassar 125 horas, porque o primeiro é 86, enfim, passa bastante de 150. Mas a questão era só o investimento mesmo. Tá, obrigado. Então, porque você já está, provavelmente, você já está pagando essa mentoria e tudo isso nesse curso que você está fazendo na CTP. Então, já tá lá. Então, a grande questão era o timing, né? Entre fazer no primeiro semestre de 2023 ou só para o ano que vem, porque são 18 meses lá com o Ecosocial, né? Então, obrigado. O que mais? Dúvidas das letrinhas? bom, acho que a gente... Ah, Gabriela tem. Eu ia falar Gabriela, que eu vai posso lá, comparar enquanto a Gabriela vai fazer. Deixa eu aproveitar, então. Eu acho que assim como o João Paulo, eu penso em fazer, já que eu já fiz o ACTP há 5 anos atrás e passei, eu já penso em fazer direto o PCC enfim, talvez ficar mais prático. Só para verificar também a minha compreensão. O que muda é a carga horária do curso ou dos cursos continuados e a questão de mentoria. Se tu tem um ACTP, não vai mudar, tá? O teu ACTP, ele tem a mentoria inclusa. Eu acho que sim, né? Ilana, não quer projetar de novo as duas telinhas ali, porque tem até mais uma pergunta falando de valores também. Então, porque quando eu passei no curso, eu ganhei o selinho ACC, né? E agora eu penso, já que faz 5 anos, em passar, fazer a prova direto para o PCC. Então, a minha dúvida é os requisitos complementares de um para outro. É número de horas e experiência, né? Número de atendimentos. Mas é o número de horas do curso ou de atendimento? Porque de atendimento... Os dois. As duas coisas. Dá uma olhadinha ali, ó. Do ACC o curso são 60 horas de educação. O PCC são 125 horas de educação. Mas que não precisa ser o mesmo curso, podem ser outros cursos. Não, pode. Tá, perfeito. Obrigada. A Ilana, já mostra ali, alguém perguntou, deixa eu ver, o Hugo perguntou do curso de renovação, não está ali, é curso de renovação, né, Hugo, que você perguntou. Do renovação da credencial. Hugo, eu contando aqui, eu fiz quando eu tirei meu ACC lá atrás e renovei, tá, não sei se é o mesmo valor ainda, mas eu paguei para renovar $175. Eu acho que deve ter aumentado um pouco, não é certeza que é isso, mas é para você ter uma baliza aí, né? O preço de tirar a credencial e para renovar. Eu acho que a gente já pode colocar o cupom aqui, que várias pessoas estão. Então, assim, esse cupom, que nem a Ana falou, ele vale para novos associados, para quem nunca se associou, né, na SF. Quando você for fazer o pagamento, vai estar lá cupom, aí você põe esse cupom aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, você põe esse cupom aqui, bonitinho. E aí você vai ter um desconto de $95, tá? Que nem a Ana falou, ele vale só entre os dias 1 e 10 de novembro. Tá bom? Todo mundo copiou, tirou foto da página? Vai lá, Tuxa. Você falando aí agora, Ilana, para um novo associado, que já foi anteriormente, ficou um tempo e quer voltar, tem direito a esse desconto? Eu sei que eles estão liberando, eu não lembro qual é o prazo, tá, Tuxa? Eu posso ver isso, tá? Eu não sei quanto tempo tu tem que ter, não estar associado para ganhar esse cupom. Eu não sei se é o caso aqui de alguém daqui, tá? Então, até Não, pode... a minha dúvida é isso.
porque eu fiz um convite, né, aos nossos ex-associados para voltarem para a ICF. Né? Uhum. E a pergunta que veio é essa, se eles teriam direito a isso. Eu acho que Esse tá aqui a cupom, pessoa. esse cupom específico é para novos associados. Tá. Quer dizer, o retorno não é novo. Deixa eu Quem aproveitar. retorna não é novo. Desculpa, Tuxo, não entendi. Em cima da pergunta de Maria Carmen, eu sei que é para novos associados, mas associados antigos que deixaram de associar, quanto tempo ele fica afastado para ser considerado novo associado? É exatamente a minha pergunta, Adriana. É isso que Tá. Maria quer saber. Se digamos que eu fui associada em 2018, cheguei em 2019 e abandonei. Segui carreira solo sem estar no vínculo do network da ICF. E chega agora, em 2022 que nós estamos, nós digamos 2015 isso, 2022 que nós estamos agora, eu quero voltar a me associar. Eu já sou considerada pela plataforma da ICF novo membro ou membro antigo? Para a ICF ter considerado um novo membro. Mas Então, essas esse pessoas, cupom... quanto tempo essa distância de ausência da ICF? Para a ICF, o não renovamento, a próxima vez que tu entrar como sócio, tu já é um novo associado, tá? Então, pela essa informação, os convidados que Maria trouxe, que foram associados antigos, agora eles, se estiverem aqui, né, no caso, vão se valer desse desconto. Tem algum caso aqui? Eu sou um caso, Ana. Eu sou PCC, a minha credencial está válida, e eu passei 2 anos afastada, criança pequena, não tinha tempo para participar dos eventos, e aí eu vou renovar agora, entendeu? Eu vou passar a ser membro de novo, porque no ano que vem eu faço minha renovação da ICF, do PCC de novo também. Então, eu sou uma membra que está há 2 anos sem estar associada. Eu vou ter que checar, Patrícia, porque a princípio esse cupom é para novos associados, não é para quem já foi associado. Eu posso ver se tem uma validade disso, tá? Uhum. Eu te mando por e-mail, pode ser? Beleza, e talvez tenham outras pela pessoas Tuxa, né? dos convidados, talvez seja uma informação para todo mundo, assim, porque pode ter outras pessoas nessa situação também. E acaba mais virando um alguém? movimento de reaproximação, como vocês estão falando de fortalecer a comunidade, entra os novos e reaproxima os que já foram, né? Mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta aqui sobre formas de pagamento. Então, a forma de pagamento é à vista, e a Tânia Maria colocou aqui que não apareceu o cupom. O cupom é aquele código que eu coloquei lá, e só vai valer a partir do dia 1º, entre o dia 1º e o dia 10 de novembro, tá? Então, quem entrou já agora direto aqui no site para fazer, não vai funcionar hoje, tá bom? Hoje a gente está disponibilizando, mas ele vai funcionar só entre 1 e 10 de novembro, tá bom? Aí estavam perguntando quanto por cento tem de acerto na prova, né? A prova é 75% de acerto. Tá bom? Eu já chequei aqui com os bastidores. E o cupom ele também é válido para quem foi associado a mais de 1 ano. Tá? Conseguimos isso para vocês, tá? Beleza. Obrigada. Então, assim, é uma promoção exclusiva, né? Só para esse evento. Então, né, é um pedido de vocês. Então, a gente conseguiu mais de 1 ano. Quem foi associado vai poder estar utilizando o cupom, né? E quem é novo associado também, tá bom? Tem outra dúvida aqui sobre quando escolher o Chapter Brasil. Quando você faz a associação lá, você precisa escolher o Chapter Brasil. Hoje em dia a gente não tem a opção por estado, por região. Então você coloca lá a região que você reside, enfim. Isso até foi...
hoje até estava testando isso, Ilana, foi uma curiosidade. Eu fui tentar mudar meu chapter e quando eu coloco, né, para alterar, aparece só 1 ou 2 chapter e não apareceu o Rio Grande do Sul. Então eu preciso colocar o meu estado embaixo para ele aparecer e para mim poder marcar. Ele não aparece todos os estados quando tu vai marcar o chapter, tá? Então, Ana, vai ter conta um pouquinho para eles o que é isso, né? O que significa ser Brasil e estar no estado, né? Sim, sim. Então, nós temos hoje, né, a ICF é capítulo Brasil para a Global. Então, para a Global, nós somos um capítulo único, mas a nossa governança interna, ela se organiza em núcleos. Então, nós temos núcleos em vários estados, onde são nos estados de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vários estados, nós temos núcleos que são pessoas que se reúnem mais próximas, montam lá um WhatsApp, um grupo, se encontram presencialmente e tem um entrosamento mais pessoal. Mas todos eles são orientados e participam de tudo que o Capítulo Brasil oferece. É mais uma forma de poder estar mais próximo de todos os associados. O Brasil é um território muito grande. Então, quando a gente fala em núcleos, né, é isso. Eu quero que o núcleo do Rio Grande do Sul saiba que eu existo, então eu boto lá que eu sou do núcleo do Rio Grande do Sul e provavelmente alguém do Rio Grande do Sul vai estar entrando em contato com esse novo associado para poder fazer, né, a integração, poder acolher, vocês poderem conhecer quem são os coaches da ICF da região de vocês. Então, o núcleo tem esse objetivo, de a gente poder estar aí integrando as pessoas nesse território aí que é imenso. Ilana, que a gente se organiza. Diga. Tá, obrigada. A Ilana tem uma pergunta da Cristiana Lobo. Eu estou pegando aqui algumas que a gente perdeu. É da Cristiana falando se as horas de supervisão de coaching são válidas como horas de mentoria. Não, são duas coisas diferentes, porque o objetivo de supervisão é diferente do objetivo de mentoria. Mentoria é focado nas competências, é focado na atuação. Supervisão é focado no coach, né, no processo. Então, são duas coisas diferentes. Então, supervisão não vale como horas de mentoria. Adriana Reis, você foi respondida? Você falou que caiu ali, tá tudo certo? Acho que sim, né? Tudo certo, meninas. Caiu e eu peguei pelo celular. Obrigada por todas as informações. Gostei até de algumas informações que eu não tinha. Ilana trouxe do site, como a parte dos cursos, das informações que tem lá. Eu não tinha atentado para isso. Vou caçar agora essas informações. Valeu. Um abraço. É minha parte preferida lá do site. É meu buraco negro, que eu entro lá e me perco de tanta coisa que tem legal. Pessoal, alguma pergunta que não foi respondida e que a gente pode ter deixado escapar? Eu queria fazer uma pergunta. Fiquei com uma dúvida. Na taxa que é diferenciada do credenciamento, quando o curso é o ACSTH, está incluída a mentoria ou a gente tem que fazer o pagamento da mentoria à parte? Não, a mentoria é por sua conta. A mentoria, por que tem essa diferença de valor? Porque quando você faz um curso ACTP, ele é mais caro porque ele tem a mentoria no curso. Para facilitar o que a gente fala, Vanessa, a gente brinca que o ACTP ele é o all-inclusive, né? E o ACSTH é o à la carte, você pega as coisas separadas. Ok, entendido. Obrigada, gente. Que agora vão ser chamados de nível 1 e nível 2. Isso, exato. O Roberto está perguntando aqui, para nos cadastrarmos como associados, qual opção entramos no site? Eu vou colocar ali, tem um passo a passo, né, de como, né, o site, onde vocês precisam marcar. Esse é um passo a passo para quem não tem certificação, curso acreditado, tá? Então, que é a maior dúvida, né? Eu não tenho um curso acreditado, qual é a opção que eu utilizo para me associar? Então,
está ali marcadinho. Então, quem tem curso acreditado vai, acho que, escolher a segunda opção. Então, só ler. Hoje, o Google está traduzindo bem melhor assim, a página da ICF Global. Então, se vocês puderem traduzir, vocês vão conseguir entender bem as opções. Ele é bem intuitivo, então, vocês... utilizando esse passo a passo, seguindo ali o passo a passo, é bem fácil para poderem estar se associando, tá bom? Espero que ajude. Nós vamos estar mandando um e-mail com essas informações para vocês que estão aqui participando, né? Então, com esse passo a passo, com a gravação, com a apresentação. E, né, se continuar com dúvidas, é só mandar para nós, que a gente está aqui para poder estar apoiando. Eu queria reforçar também que, assim como eu, assim como a Cândida, assim como a Ilana, eu até não me apresentei, eu sou a Ana Paula, eu hoje cuido de relacionamento com associados, nós somos voluntários, né? Nós não... somos coaches, assim como vocês, que amamos a nossa profissão, que amamos transformar as vidas, né? Que é uma das missões da ICF, e estamos muito imbuídas disso, né? Fizemos parte desse movimento do profissional coach no Brasil, e somos voluntários, né? Então, essa para mim também é uma grande vantagem de eu, como, né, poder estar aqui como líder, participar e pertencer desse movimento. Então, esse é um convite muito especial para quem, né, se sente chamado. Eu escuto muito, né? Poxa, eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito na minha profissão, eu acredito muito no impacto. E por que o coaching, né, não tem essa relevância? Ele não tem essa relevância porque nós precisamos ser mais fortes. Aqui dentro ele é relevante. E para que a gente possa ser relevante como a ICF na Brasil, nós precisamos ser maiores. Então, esse é o nosso pedido, o nosso chamado, que vocês possam estar se juntando a nós, como voluntários, fazer parte também desse movimento aí de levar um coach profissional sério para as organizações. Também contar que está tendo um movimento assim, que está nos surpreendendo até, né, Cândida, com relação às organizações, há muitas empresas solicitando coaches credenciados, solicitando coaches da ICF. Então, todo um trabalho nosso também como voluntários de poder estar falando sobre a ICF nas organizações, uma educação das organizações, porque as organizações nem sabem, às vezes, como contratar, o que precisa perguntar para contratar um coach, né? O que um coach precisa ter, né, de credencial, certificado, enfim, para ser um profissional. E aí nós apresentamos a ICF, nós apresentamos e orientamos eles. Então, é um movimento que agora está trazendo para nós, né, com muito orgulho de nós estarmos fazendo parte e poder estar aí mostrando, sim, né, que sim, o coach funciona, sim, o coach transforma a vida de uma forma profissional. Então, o nosso convite é, né, venha conosco, né, nos apoie, nos ajude nesse movimento aí que a gente acredita demais, assim. E eu tenho certeza que vocês, se vocês estão aqui, vocês também acreditam. Falei. Obrigada, Ana, por falar. Gente, complementando a fala da Ana, né, esse ano também saiu um estudo novo, um Consumer Awareness, que a ICF faz, junto com a PwC, auditado pela PwC, e fala da importância das credenciais. Então, esse estudo foi feito com contratantes de coaching, né? Com quem contrata serviços de coaching. E 92% declara que é satisfação de fazer um processo de coaching com um credenciado, com um coach credenciado, né? Um coach que tem uma credencial. Então, realmente é importante. Então, os dois assuntos nossos aqui hoje era falar sobre credencial, esse potencial de diferencial competitivo aí no mercado, e também o convite para quem ainda não faz parte dessa comunidade, vem se associar, porque a hora é agora, é um desconto, isso é inédito, né, gente? Esse desconto é inédito, tá? A gente está aqui há bastante tempo, isso nunca aconteceu. Então, é uma vontade mesmo de fazer. Nós somos 50 mil, a ICF quer ser, em 2025, 100 mil associados. A gente quer dobrar de tamanho e nós vamos dobrar, porque é fortalecer essa comunidade do coaching, tá? Então, fica aí de novo o convite. Entra que está quentinho, não está frio, está gostoso. É isso,
pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário? Fez sentido para vocês? Tânia, não quer falar sobre o teu depoimento ali no chat? Tânia ou Cândida? Tânia Ah, Maria tá. falou, né? Uhum. Tá no mudo, Tânia. Tá no mudo. Não estamos assim. É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma bandeira que realmente a gente tem que levantar e se unir cada vez mais, porque é uma profissão tão maravilhosa e tão transformadora que a gente, de certa forma, devolve vida, brilho nos olhos das pessoas, né? E elas encontram mais o seu caminho. Então, eu acho que tem que ter esse embasamento e ser extremamente levada a sério, e não banalizada, e não ser motivo de piada em vários lugares, em Porta dos Fundos, ou o que quer que seja, porque é muito séria, né? E tem pessoas que falam assim, já teve pessoas fazendo comigo, ela faz assim, Tânia, me pergunta o que eu estou fazendo, eu falo que é um treinamento, um estudo, porque se eu falar que eu tenho uma coach, tem uma gozação em cima disso, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar muito isso. E muito grata pelas informações, com certeza vou me associar e começar a trilhar esse caminho para que já era um desejo, né? E foi muito importante esse momento com vocês, porque às vezes, na hora do credenciamento, parece uma coisa tão... Parece que você não sabe para onde vai, né? E isso, às vezes, você acaba deixando de lado algo que é tão importante, né? Eu até gostei daquela parte onde vocês falaram, já vai direto para o credenciamento, mas tem um outro ícone ali para você clicar e pelo menos entender o processo e aonde você está, o que você precisa, porque às vezes a gente fica realmente meio perdido, né? Querendo, mas deixa passar, tá? Mas obrigada por tudo. Obrigada, Tânia. E eu queria compartilhar também com vocês que hoje, né, eu me sinto muito segura de dizer que eu sou coach, sabe? Porque eu tenho, né, o meu badge da ICF, né, que me ancora, que me dá essa autoridade. Então, hoje eu tenho muito orgulho, né? E sou convidada por organizações para ser coach. Então, eu acho que isso é muito relevante. Sem falar nas plataformas internacionais, né, onde a gente trabalha também. E hoje, um dos requisitos que faz com que a gente possa estar trabalhando para essas plataformas é ser associada e ter uma credencial, né? Então, sim, isso dá diferença. Meninas, acho que é isso. Sim, podemos encaminhar para o encerramento. Alguma dúvida? Alguma inquietação?